Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19 horas. Igreja Internacional da Graça de Deus. Bendito seja Deus! Olha aqui, amigo, mais uma vez estamos juntos, hein? Que alegria por isso, e eu quero ser muito verdadeiro com você. Meu coração fica assim muito feliz quando vai chegando o horário do nosso encontro, porque é aquele momento em que nós vamos meditar a palavra juntos, vamos orar juntos, seremos edificados juntos e ao final oramos agradecendo por esta hora que passamos juntos. Quero muito pedir a sua gentileza que você me dê retorno a respeito das mensagens que temos recebido. Nós, aqui na nossa TV, já ministramos mais de 10. Aqui na igreja que eu pastoreio, já cerca de 150 mensagens. Na igreja anterior que eu pastoreava, aproximou-se de 1000 mensagens. Então, é muito lindo nós podermos compartilhar a mensagem do Evangelho. E a mensagem que virá agora vai ser mais uma que, sem dúvida, vai lhe tocar. Eu não vou me antecipar muito de cá, porque a mensagem já está por vir. Mas permita eu fazer um pedido. Quero muito a sua interação através da nossa rede social, seja a minha pessoal, PR Sodré em qualquer parte, na página do Facebook, também no YouTube, clique em se inscrever, também no Instagram, clica em seguir e a gente acaba diminuindo a nossa distância. Me faça saber, por gentileza, o quanto essa mensagem vai lhe tocar e vai lhe alcançar. Já falei um tanto de cá, o Sodré pregador já está me esperando. 10 anos, Fernandes veio hoje nos ver, nem que fosse no CD, não é verdade? Sente-se bem-vindo todos. Em outra ocasião, por que não visitar pessoalmente? Quem gosta do forrozeiro aí, diga amém, Jesus. Ele é todo para cima, animado, feliz, contente. Hora dessa, por que não convidá-lo, né? Bem-vindo, irmãos, todos à casa de Deus. Repito o que eu falava no começo, para quem é de Blumenau, para quem é de Santa Catarina, sabe o que representou esses últimos dias. Nós já vivíamos Covid, depois a possibilidade de gafanhoto, depois vento forte, depois trevas, tem gente que ficou mais de 3 dias sem energia. Então, são uma série de acontecimentos que vivemos nessa primeira metade do ano. E eu rogo que sobre tudo isso aí nós estejamos de pé, amém, gente? Porque a Bíblia diz que ventos fortes vêm. Você lembra da parábola dos 2 fundamentos? Nas 2 casas, o vento forte bateu. Nas 2 bateu. Bateu sobre a casa que estava sobre a areia, como também bateu sobre a casa que estava sobre a rocha. Bateu sobre as 2. Mas a casa edificada sobre a rocha, diz a Bíblia, que ela se manteve de pé. Posso ouvir teu amém, irmão? Ela se manteve de pé. Diz a Bíblia que bateu chuva, bateu vento, bateu tempestade, mas aquela casa não caiu. Abençoa a vizinhança aí, diga aí, tua casa vai ficar de pé, em nome de Jesus, vai ficar de pé. Já vivemos tudo isso na primeira metade. Claro que a nossa expectativa, não vamos esconder, é que essa segunda metade seja muito melhor do que a primeira, amém, gente?
Levanta a mão assim, oramos para receber de Deus na palavra. Pai, agora estou eu avançando para o momento de ouvir a sua voz. Essa primeira metade do ano foi turbulenta ao extremo, Senhor. Mas em todo tempo, o Senhor esteve ao nosso lado. Oramos por aqueles que tiveram prejuízos, talvez materiais, quem sabe vidas que foram ceifadas. Mas traga, Senhor, aquela luz que só o céu pode trazer. E quanto a nós todos, que essa segunda metade seja muito melhor do que a primeira. Sê conosco, Senhor. Brilhe a tua luz em nossas vidas. É nossa oração. E quanto ao momento, fale conosco. Queremos muito ouvir a sua voz. E você diga, fala comigo, Senhor. Amém. Amém? Bem-vindo todos. A nossa lição de hoje, irmão, começa no livro de Salmos. Abra a tua Bíblia lá. E o capítulo será o 103. Salmos 103. Eu batizo, irmão, o nosso assunto de hoje como esquecimento. Na verdade, eu vou batizar ela um pouquinho maior. O vírus, já que a gente tem falado tanto de vírus esses dias, o vírus do esquecimento. Esse é o tema da mensagem. Pegue nota, eu sempre recomendo, pegue nota, não perca nada. Eu com alegria digo que a mensagem de hoje aqui em Blumenau já é a de número 156. Tenho todas elas anotadas, é bom você ter também. Olha o que diz o verso 1º e o verso 2º, que eu considero o principal dessa noite. Leia comigo o primeiro e o segundo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Verso 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Esse final que eu quero tua leitura. E não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Então a primeira lição bíblica o convite bíblico é bendizermos ao nome do Senhor. Bendizer é falar bem. Bendizer está no sinônimo de louvar, glorificar, exaltar ao nome de Deus. Só que o problema, irmãos, é que algumas pessoas, em vez de falar bem, em vez de bendizer, elas maldizem. Elas trabalham contrário. Elas evangelizam ao contrário. Como isso é possível, pastor? Já lhe conto. São pessoas que dão mau testemunho. São pessoas que se intitulam cristãs, se intitulam servos de Deus, mas olhando a postura, olhando a atitude, olhando o que fazem e o que deixam de fazer, trazem vergonha para o evangelho, em vez de louvor. Saiba você que as pessoas te observam, elas te notam. Do jeito que elas observam para dar louvores a Deus, pode ser que elas te observem para dizer, esse aí é um crente meia tigela. Este aí não é um crente de verdade, porque crente não faria isso. Certa ocasião, uma mulher observava o profeta. O profeta nem sabia que estava sendo observado. E ela chegou a uma conclusão e compartilhou para o marido. Este homem que passa por aqui, lembra dessa história? Ele é um santo homem de Deus. O que será que as pessoas têm dito ao nosso respeito? Será que as pessoas podem dizer que nós estamos bendizendo ao nome do Senhor através da nossa postura? Através da nossa vida, será que as pessoas bendizem ao nome do Senhor? Será que elas dizem glória a Deus pela sua vida? Glória a Deus porque o Senhor te colocou no meu caminho? Ou será que dirá, lá vem o crente, pegajoso, chato, aquele ali
Nem crente é. Se aquilo ali é crente, eu sou um anjo. Então, infelizmente, tem pessoas que já estão reprovadas no começo da lição por não bendizer ao nome do Senhor. Quem entende, diga, estou entendendo. Mas a ênfase do nosso tema de hoje, qual é, irmão? Já lhe falei, qual é o tema principal de hoje? Esquecimento. Olha o que diz o verso 2, e eu quero que você leia, quero que você interaja, para a leseira não te pegar em nenhum momento. Olha o verso 2, novamente leia comigo a parte final do versículo. E não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Essa é uma segunda parte da lição que eu considero a principal. O Senhor está dizendo e tratando conosco que nós não podemos ser esquecidos. O Senhor não quer que a sua igreja seja esquecida. Ele não quer que você sofra de amnésia. Ele não quer que você esqueça dos benefícios que Ele já te fez. Isso é uma grande maldade, é um vírus que às vezes contamina tanta gente. E eu digo que o vírus do esquecimento, ele é irmão muito próximo da ingratidão. No linguajar popular eu diria, não cuspa no prato que um dia você comeu. Não desdenhe, não faça uma maldade dessa, nem com alguém que foi um instrumento para te ajudar, e muito menos com Deus, que é o motivo da sua canção. A Bíblia está dizendo, não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Se você for pegar a palavra esquecimento, nós vamos costurar ela um pouquinho hoje. Se você pegar a palavra esquecimento no dicionário, você vai primeiro entender, ato de esquecer. Não ajudou nada. Aí continua vendo, falta de memória, omissão, descuido. Já que o tema é esquecimento, vamos primeiro falar das coisas dessa vida. Vamos primeiro falar sobre lapso de memória. Quem nunca esqueceu alguma coisa, que atire a primeira pedra. Quem é que nunca esqueceu? Eu mesmo, nesse tempo que a máscara tem que caminhar com a gente a todo instante, como um acessório, já teve caso eu descendo o elevador, já perto do carro, meu Deus, estou esquecendo alguma coisa. Pois é a máscara. E sobe de volta, e pega a máscara, e desce para poder sair. Pessoas que às vezes estão em busca da caneta. Quem pegou minha caneta? E às vezes bravo, irmão. Alguém pegou minha caneta, aquela caneta é minha, ainda mais nesse período, eu não quero dividir minha caneta e tal. Aí alguém diz, é essa que está aí na sua orelha? É essa que você guardou aí na sua orelha? Então, irmão, quem é que nunca esqueceu alguma coisa? Tem casos de esquecimentos mais graves. Pessoas que esquecem o filho na cadeirinha. Você já deve ter ouvido várias notícias. Pessoas que esquecem o filho na escola. Tem até um filme que fala sobre esquecimento, não preciso fazer nem propaganda. Menino dizendo, acho que esqueceram de mim parte meia dúzia já. Porque lapsos de memória existem. Segundo entendidos, uma das causas de esquecimento, tirando ainda o fator problema psicológico, mental, comprometimentos físicos, é estresse. Você viver uma vida, me perdoe o palavreado, louca. Você viver uma vida estressada, isso aí pode comprometer e você começar a esquecer as coisas mais básicas. Fruto de cansaço, fruto de estresse. Talvez você já se identifique com a mensagem. Eu ainda nem estou falando das coisas espirituais. Estou falando primeiro sobre as coisas dessa vida, sobre esquecermos. Só que há certos esquecimentos que a coisa é mais séria, que é necessário você pedir ajuda de um doutor. É necessário você ter ajuda, porque há algumas doenças dessa forma, por exemplo, o Alzheimer, que é uma doença característica da pessoa começar a ter perdas de memória. Em alguns casos, perde a memória recente. Em alguns outros casos, perde a memória das coisas mais antigas. Acho que todos, quem já ouviu falar do Alzheimer, acho que ninguém deixou de ouvir falar nisso.
E para esses casos, é um caso mais clínico, é um caso que exige acompanhamento. Medicinalmente, hoje não é uma aula de medicina, não sou doutor, não sou perito nisso, mas eu trago um estudo em que a Unimed fez um levantamento que para esses assuntos de esquecimento, existem algumas sugestões para você poder reativar a memória. Como, por exemplo, fazer exercício físico regularmente. Isso é bom. Isso aí é um estudo deles, não é meu não. Fazer exercício ajuda a reativação da memória. Também sugere uma alimentação saudável. Também sugere não fumar e não beber. Também sugere dormir o bastante. Dormir o suficiente. O descansar faz parte do processo para a sua memória ser reativada. Também sugere participar de atividades, fazer exames de rotina, evitar estresse, proteger a cabeça, até alguns desafios, jogos de tabuleiro, como xadrez, por exemplo, que exercita a estratégia, que exercita o pensamento. São algumas sugestões clínicas para você reativar a memória. Ainda entendem de que a memória ou o cérebro é como alguém que pela primeira vez abre um caminho no meio de uma floresta. O primeiro a abrir o caminho vai ter mais trabalho. Tem de vir com foice, não é bem assim? Ele tem de vir com foice, abre aqui, abre ali, abre acolá, e ele prepara o que lá na fazenda chama de trieiro, caminho. Os próximos a passarem por ali terão o caminho já livre, o caminho já aberto. Então, eles defendem também uma ideia, ainda estou falando de questão clínica, eles defendem, então, uma ideia de que os primeiros pensamentos exigirá mais de você, porque é um caminho que ainda não está aberto, é um assunto que você ainda não domina, é algo que você está fazendo pela primeira vez. Entende isso? Sim ou não? É curioso esse tipo de estudo. E então, quando você já está habituado a tal coisa, o teu cérebro já não precisa tamanha força, porque aquilo ele já conhece, é um caminho que ele já conhece. É o que a gente fala, de você fazer algo repetidas vezes, aquilo já se torna costume. Quem dirige há muito tempo, não precisa ficar se preocupando muito com a marcha. Que marcha que está? Será que estou rápido? Será que eu estou lento? Será que eu estou na segunda? Será que eu estou na terceira? Quem dirige há muito tempo já pegou isso como hábito, como costume. Pela aceleração do motor, sabe exatamente a marcha que está e nem precisa ficar olhando para lá. Escovar os dentes, coisa que naturalmente você faz, porque é um ato que você já repete tantas vezes, que já é um caminho livre, é um caminho aberto. Então, para reativar a mente, esse estudo também sugere você fazer coisas que a tua mente não está habituada. Entende isso ou não? Você abrir novos caminhos, como se você estivesse dizendo para a sua memória: ei, isso aqui é novo, entende? Isso aqui você ainda não conhece. E a tua mente vai reativando com novas ideias, novos pensamentos, novos caminhos, que porventura você ainda não os conhecia. Quem entende até aqui, balança a mão, diga: estou entendendo. Coisa séria, né? Aí veja, irmão, a Bíblia nos traz algumas lições sérias sobre isso, para reativar a nossa mente. Primeiro, eu falei da questão clínica, mas não é meu papel aqui, não é minha praia, só fiz uma citação de um estudo que foi já elaborado sobre o tema. Mas veja o que a Bíblia diz em Êxodo 12. O versículo é o 12 também. Tem alguns atos da Bíblia que o Senhor sugere para reativar a nossa memória. Tem alguns textos na Bíblia que o Senhor sugere nós obedecermos e praticarmos para que a igreja não seja desmemorizada. Para que a igreja, como a gente já leu o primeiro texto de hoje, não esqueça de nenhum dos benefícios. Não é um fator clínico, mas uma boa forma para você não se esquecer é você praticar. Não é verdade? Algo que você pratica com frequência é algo que será mais difícil você esquecer. Olha o que a Bíblia diz em Êxodo 12, verso 12. E eu passarei
pela terra do Egito essa noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Olha o 14, que coisa forte. E este dia vos será, o que diz aí, irmão? Por memória. E celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis. Lê o finalzinho comigo. Por estatuto perpétuo. Então tinha algumas coisas que Deus ordenava a sua igreja, ordenava o seu povo celebrar de forma perpétua, de forma permanente. Sobre o que é que estamos falando? Nós estamos falando sobre a libertação do povo do Egito. Quando eles saíram do Egito e caminharam para uma terra que manaria leite e mel, essa saída do Egito, houve uma festa que Deus mandou o povo celebrar, até quando, irmão? Perpetuamente. Que festa é essa? Vejamos como você está de Bíblia. Que festa é essa, irmão? Mas falaram tão baixinhos. A Páscoa. Essa festa que celebra a libertação do Egito é a Páscoa. Nós celebramos até hoje. Então, algumas celebrações bíblicas é para serem mantidas perpetuamente, para que a igreja não sofra de esquecimento. Para que a igreja lembre que o Senhor é o nosso libertador. Amém, gente? Que o Senhor deu a libertação para o povo do Egito, e que corresponde ao Novo Testamento, a entrega também do nosso Senhor e a sua ressurreição. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Pastor, tem mais alguma celebração que a Bíblia ordena fazermos para que a gente não ande esquecido? Tem. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, estou apenas citando, na altura do verso 23, a Bíblia fala a respeito da Santa Ceia. Você deve recordar que a citação bíblica é: fazer isto, o que diz? Fazer isto em memória de mim. E fazer até quando, pastor? Até que ele volte. Você percebe? Então, primeiro, estamos fundamentando o quanto Deus quer que os nossos atos sejam repetidos, não sejam alternados, e muito menos de vez em quando, que sejam perpetuamente, que sejam mantidos, porque essa é uma boa maneira da igreja de Cristo não ser esquecida. Lembra do primeiro texto principal de hoje? Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Eu vou lhe trazer agora algumas pílulas para reativar a memória. Estou usando palavras clínicas emprestadas para ficar mais impactante. Salmo 103, verso 10, a partir do 10 até o 17, traz ali várias pílulas para que a gente reative a memória do quão bom é Deus, quão bom foi Deus e continuará sendo. O verso 10 diz: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Isso tudo é para reativar a tua memória, quão grande é o teu Deus. Olha o 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. 14.
pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Salta para o 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Olha o 18. Sobre aqueles, olha o que a Bíblia diz, sobre aqueles, quem? Que guarda o seu conserto. E olha o final, irmãos. E sobre os que se lembram. Tem hábito de grifar? Grife isso aí, os que se lembram. Lembra do quê? Dos seus mandamentos para os cumprir. Então o Senhor será com quem, irmãos? Dentro de toda essa leitura ali fantástica de manifestação do poder de Deus em nosso favor, Ele estará com aquele que não se esquece dos seus mandamentos. Diga glória a Deus, que não se esquece dos seus mandamentos. Você viu quanto versículo ali bonito? A melhor maneira de não se esquecer, repito, praticando. Não é à toa que o Senhor sugere que essas festividades de celebração pelo teu agir, pelo teu poder, pela sua manifestação, seja perpétua. Crie hábito, irmão, de celebrar ao nome do Senhor pelas graças alcançadas. Eu acho isso lindo, sabe? Tem pessoas que às vezes marcam um culto de ação de graças. Eu sei que está tudo tão limitado esses dias, né? Mas pode ser um culto de ação de graças. Você e sua casa, você e sua família, você e seu esposo, você e seus filhos. E não precisa ser um culto com toda a liturgia, não precisa ter o obreiro Paulo no teclado, nem as irmãs no microfone. Pode ser algo, você soltando a voz sem instrumento nenhum, ou pode ser até sem cântico. Simplesmente, ali naquele momento, dizer: Senhor, eu quero te agradecer pela graça alcançada. Diga amém, gente? Eu repito o que falei no começo, o vírus do esquecimento é irmão muito próximo da ingratidão. Não haja dessa forma. Não cuspa no prato que um dia você comeu, não faça assim. E saiba você que quando você puxa da memória, quando você reativa a sua memória, inclusive das lutas que você já passou, e das lutas que você venceu, isso dá para você força. A Bíblia diz na voz do profeta Jeremias: quero trazer à memória, o que diz lá? O que me traz esperança. Então reative a sua memória quando você estiver enfrentando uma luta, um desafio, um gigante. Já que estou falando de gigante, lembrando de Davi, quando você estiver enfrentando uma dificuldade, reative à memória os desafios que você já enfrentou e venceu. E eu lhe provo, foi isso que Davi fez. Lá em 1 Samuel 17, não precisa abrir, a Bíblia diz que quando Davi se alistou para derrubar o gigante, ele se apresentou ao rei dizendo: ô rei, estou na altura do verso 32, ô rei, não desfaleça o coração de ninguém, eu vou lá e vou derrubar o gigante. O rei olhou para Davi, irmão, Davi era um menino, Davi era pequeno, franzino. Segundo historiadores, Davi estava vivendo aqui ainda a sua adolescência. Davi era menino de tudo, mas Davi era corajoso. Aí ele se apresentou ao rei: ô rei, me perdoe, eu não me apresentei, né, rei? Me perdoe, ô rei, eu vou lhe dizer, nós não nos conhecemos, mas deixa eu lhe falar um pouquinho sobre mim. Quando vinha algum bicho contra as ovelhas de meu pai, eu não deixava não. Teve uma vez que veio um leão. Foi ou não foi, irmão? Não é assim que a Bíblia diz? Teve uma vez que veio um leão. O que ele estava fazendo? O que Davi estava fazendo? Reativando a memória. Teve uma vez que veio um leão contra a ovelha de meu pai. E o que você fez? Eu fui para cima do leão. Eu não vou deixar. Não vou mesmo. Matei o leão. O rei já devia estar assustado, né? Leão é conhecido como o rei da selva.
Não, rei, não acabou não, calma, eu ainda estou trazendo à memória aqui as minhas batalhas e as minhas vitórias. Teve um outro dia que o bicho foi maior. Pois é. Teve um outro dia que veio um urso. E o urso veio para cima da ovelha também. Eu fui para cima do urso e virou aquele fuzuê. E o que aconteceu? Estou aqui, urso não. Matei o urso também. Em outras palavras, o que é que Davi estava fazendo, irmãos? Lembrando das batalhas vencidas, dando força para as batalhas futuras. Ô meu irmão, quantas batalhas você já venceu? Para de ficar jururu. Quantas batalhas Deus já te deu vitória? Quantas foram as circunstâncias, medos, por exemplo, circunstância que você pensava é meu fim, não tem mais jeito para o meu caso, e Deus lhe deu proteção, Deus lhe deu graça, Deus lhe deu vitória, e você chegou até aqui, diga amém, gente. Isso aí é para reativar a tua memória. O Deus que lhe ajudou nessas circunstâncias, Ele te ajuda agora nessa. Diga amém, Ele te ajuda nessa, irmão. Precisamos fortalecer nossa memória e os nossos pensamentos a respeito do agir de Deus. E esse aqui hoje é o meu papel de ajudá-lo a refrescar a memória do quanto Deus é poderoso e foi poderoso e será poderoso contigo. Posso ouvir o seu glória a Deus, irmão? Que maravilha, né? E o amigo em casa vai glorificando junto. E não para por aí, você deve lembrar também, lá de Deuteronômio capítulo 8, abra lá, tem mais palavra de Deus para nós, como pílula para reativar a sua memória. Deuteronômio capítulo 8, verso 1 em diante, nos traz a seguinte lição: todos os mandamentos que hoje te ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás, olha aí de novo a expressão, te lembrarás, de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Verso 3, e te humilhou, te deixou ter fome, o sentimento de precisar de comida, e te sustentou com o maná. Que coisa linda! Finalzinho diz, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Olha o verso 4. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Meu Deus, diga daí, meu Deus. Isso tudo é para reativar nossa memória do quão grande é o nosso Deus. Enquanto este povo saiu do Egito e caminhava pelo deserto, a Bíblia diz que essa caminhada foi 40 anos, já sabemos disso, poderia ter sido menor, porque o povo murmurava e reclamava muito, já foi assunto de estudo de outro dia, mas nesta caminhada toda, Deus abençoou a ponto das roupas não se envelhecerem. Diga glória a Deus. A ponto dos pés, os pés não incharam. 40 anos sem ninguém reclamar de dor nos pés. Que Deus tremendo, irmão, que cuidou dos detalhes. Pastor, por que estás lendo esses textos? Repito, para reativar a nossa memória do quão grande é o nosso Deus. Amém, gente? Do jeito que Ele operou lá, Ele opera ainda hoje. Ele pode cuidar dos seus pés cansados, pode ou não pode? Alguém que está pensando que é o fim, não é nada, é no máximo uma vírgula. Tem ainda uma segunda maratona chamada 2020, segundo semestre, e que vai ser uma bênção em nome de Jesus.
Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Abençoe a vizinhança aí. Diga, Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus, que há de ser uma bênção. Pastor, então o povo devia estar numa luz só, né? Então o povo devia estar obediente aos montes, a Deus, porque afinal de contas, olha quanta coisa Deus fez, abriu o mar vermelho, fez comida cair do céu, não deixou as roupas se envelhecerem, não deixou os pés se cansarem e incharem, e sustentou o povo com maná, então eles deviam estar numa ligação linda com Deus. Olha o que diz a Bíblia. Que coisa triste. Jeremias 2, versículo 13. Isso é triste. Infelizmente, diante de todo esse quadro, diante de todas essas lições, que não era para o povo se esquecer, que não era para o povo abandonar, que não era para o povo ficar desmemorizado, o pior aconteceu. Se esqueceram. Jeremias 2, verso 13, diz bem assim: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram, o que diz? Cisternas rotas, que não retêm as águas. Então, mesmo com essas recomendações todas que já falamos, mesmo com essas ordens de que eles não deveriam esquecer-se do Senhor, se esquecer do Senhor, o que aconteceu? Se esqueceram. Eles abandonaram o rio de águas vivas, é uma expressão bíblica ao Senhor, ao seu manancial, a tudo aquilo que Ele tem para nos acrescentar, e cavaram seu próprio poço. Foram em busca da sua própria água, quiseram saciar a sua maneira, quiseram saciar da maneira que eles bem queriam, e o Senhor encarou isso como uma tremenda maldade. Deixaram minhas águas e foram em busca de outra água. Parece o filho pródigo, né? Deixaram a minha casa e foram para outra casa, para outra parte. Aí alguém vê isso e fala, pastor, mas que geração mais chinfrim, né? Que geração mais ingrata. Eu não faria. Irmão, é duro a gente falar uma coisa dessa, mas a nossa geração está bem igual. Pessoas que dizem que não tem tempo para Deus, não. Pessoas que, em razão do dinheiro, da correria, do trabalho, e até também de tudo que se passa atualmente, das limitações do ir e vir, que já não estão mais tão convictos das suas decisões religiosas, tão convictos de suas devoções, e andam já esquecidos de tudo. Minha oração é, desde o princípio da quarentena, de que nenhum irmão nosso fique para trás, amém, gente? Que nenhum irmão nosso fique para trás, e que nenhum de nós se esqueça do quão bom é o Senhor. Que nenhum de nós, seja por ter pouco, ou seja por ter muito, não seja um crente esquecido. Pastor, o texto ainda prossegue? Sim, esse verso 13, por exemplo, vai aparecer na tela na linguagem de hoje para nós, só para abrir um pouquinho mais o entendimento. Olha o que diz o 13: o meu povo cometeu 2 pecados, eles abandonaram a mim, a fonte de água fresca, e cavaram cisternas, poços, cisternas rachadas, que deixam vazar a água da chuva. Ou seja, eles foram atrás de uma solução, mas é uma solução que não retém água. Eles recebem chuva e dizem, agora o poço está cheio, daqui a pouco a água se vai. Soluções paliativas, soluções que aparentemente são melhores, mas o Senhor está dizendo que isso é maldade. Esquecer do que Ele fez, faz e fará é uma tremenda maldade.
Diga, está repreendida em nome de Cristo. Aí agora a gente volta para Salmo 106. Espero que você pegue nota, espero que você compreenda, espero que você aprenda junto conosco. Deus tratou comigo nesse texto. Não pense você que eu trago textos que o Senhor não tenha tratado comigo primeiro. E isso fala comigo. Nós não podemos ser cristãos esquecidos. Não podemos abandonar tudo aquilo que o Senhor um dia fez por nós. Não podemos apagar com uma borracha e fazer de esquecido, de desentendido. Não. Chegamos até aqui, sem dúvida, porque há uma força lá em cima que nos permitiu chegar até aqui. Alguém diria força, e a gente traduz, essa força é o nosso Deus. Amém, gente? Salmo 106, estou quase completando o raciocínio. O verso 1 diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Olha o verso 7. Nossos pais não atentaram para as maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das suas misericórdias, antes foram rebeldes junto ao mar, sim, o mar vermelho. Não obstante, olha o verso 8, que lindo, Ele o salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Apesar do povo ter se esquecido de Deus, Deus ainda os salvou. Ele é grande em misericórdia. Amém? Aí, salta agora para o versículo 13. Olha que coisa séria. Lê comigo o começo do 13. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras. Leia de novo. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras. Qual é o nosso tema de hoje, irmão? Vamos lá reativar a memória. Qual é o nosso tema de hoje? Esquecimento. Pastor, pode um crente ser tão esquecido assim do quão bom Deus foi e é para ele? Pois é. Se você voltar os olhos um pouco do verso 9 ao 12, você verá que ali mesmo tem várias lembranças do que Deus fez com este povo. O verso 9 fala que ele repreendeu o mar, e irmão, Deus dividiu o mar em duas partes. O verso 10 diz a Bíblia que o Senhor fez com que eles vencessem os seus inimigos. O verso 11 diz que o mar depois fechou e cobriu todos os adversários. Aí então, vendo isso, o verso 12 diz que eles então creram e cantaram louvores. Eles chegaram a cantar louvores de agradecimento pelas vitórias. Chegaram a cantar louvores a Deus, sei lá, quem sabe, obrigado, Jesus Cristo. Eles chegaram a cantar louvores de agradecimento por tudo que Deus fez, mas aí o verso 13, muito claro, diz que muito cedo eles se esqueceram das suas obras. Diga daí misericórdia. Tem crente esquecido? Foi só nessa época aqui? Ainda tem hoje, aqui em nosso meio. Que Deus trate conosco. Não se esqueça não, irmão. Você pode estar passando por uma batalha hoje. Ah, pastor, estou passando por uma batalha grande. Traga à memória as batalhas que você já enfrentou e venceu. Isso é uma forma muito linda de você não ratear, não se entregar. Seja verdadeiro, quem já passou aqui por umas e outras, levanta a mão assim, pastor, já passei por um bocado, 100% aqui da igreja. Eu sou pastor, talvez você me vê sorrindo e pregando e pensa, pastor não tem problema. Quem te falou essa besteira? Você não conhece minha história, vai ver, nem conhece de onde vim, como vim, não conhece bolhufas. Problemas todo mundo tem. Traga a memória, puxe da memória, não seja desmemorizado do quanto Deus te ajudou até aqui. Levanta a mão e diga graças a Deus. É para louvar o nome dele e não esquecer não, irmão. Eu digo para você que a sua devoção e o que você faz para Deus nunca será esquecido. Tudo que você faz para Deus não será esquecido. Lá em Mateus 26, pegue nota, apenas cito.
A Bíblia trata de um jantar em que Jesus foi participar em Betânia. Jesus foi à casa de um homem chamado Simão. E quando Jesus estava nessa casa, chegou uma mulher, não estava no roteiro, ela veio sem ser chamada ou convidada. E ela veio com um vaso de alabastro, ela veio com um perfume muito caro, lembra dessa história? E ela começou a derramar esse perfume na cabeça de Jesus. Estou falando do verso 6 de Mateus 26. Alguém observou aquilo e falou, mas que desperdício uma coisa dessa! De entregar esse perfume ou de jogar fora esse perfume lançando na cabeça dele. E Jesus falou algo muito tremendo, verso 13, vai aparecer aí na tela, Mateus 26, 13. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez, lê o final, irmão, para a memória sua. Você percebe o quanto as coisas se encaixam? Os seus atos de devoção a Deus, eles não serão esquecidos. Isso é para ficar na memória. O ato de devoção desta mulher, de entregar aquele perfume caro, de ungir a cabeça de Jesus, o próprio Cristo disse que o ato dela ficaria para a memória. Eu repito, irmão, tudo que você faz para Deus, não vai ser esquecido não, fica na memória. E Deus não se esquece não, viu? A gente tem lapsos de memória, né? Esquece às vezes o aniversário até de parentes importantes, parentes próximos. E às vezes tem uns maridão que dão mole de esquecer até da esposa. Aí vem a esposa, olha toda sorridente, sabe que dia é hoje? Ele, horas, domingo? É um fanfarrão mesmo, é um esquecido, né? Ô Jesus, ajuda o teu servo, né? Então temos lapsos de memória, mas Deus não. Todo o teu ato de devoção, Deus não se esquecerá. Que lindo! Aí você pode lembrar também de Atos 10, verso 4, de um homem chamado Cornélio. Este homem, diz a Bíblia, ouviu de Deus um recado, do anjo de Deus um recado, de que as orações dele e as suas esmolas, os seus atos de generosidade, estavam reservados, guardados e mantidos diante de Deus. Estariam em memória. Eu repito e insisto, todos os nossos atos aqui, mesmo que o teu patrão não te dê o valor que você acredita ter, mesmo que teu cônjuge, teu parente não dê o valor que você acredita que mereça ter, acredite que tudo que você plantar aqui embaixo, vai ficar registrado lá em cima, tudo, seus atos de devoção também. Esse período agora, irmão, com essas limitações todas, estarmos aqui, poder ver o seu rostinho, claro que o nosso desejo seria ver todos, mas poder ver o seu rostinho, nos dá vibração na alma em dizer, amém, o irmão está plantando, amém gente? Vai ficar para a memória, vai irmão, daqui a pouco alguém vai olhar, por que a igreja está com essas faixinhas aí nas poltronas? Por que os irmãos estão com esse acessório na boca? O que eles estão fazendo? Estão brincando de quê? Vai ver criança pensando, né? Estão brincando de quê? Nem sabe do nosso devocional a Deus, mesmo nessas circunstâncias. No período em que a igreja fechou totalmente, que nem as portas puderam ser abertas, teve um ou outro ato que me chamou muito a atenção. Pessoas que ao passar pela igreja, para atender algum compromisso, lançavam abaixo da porta as fidelidades. Você acredita nisso, irmão? Passavam pela igreja, você lembra daquele período que as portas fecharam e que não puderam nem ser abertas por um certo período? Pessoas passando por aqui para resolver algum assunto pessoal, parava por um instante e lançava fidelidade debaixo da porta. Pastor, resolveu-se os problemas com uma única fidelidade? Não, eu não estou falando o valor que a pessoa entregou, eu estou falando do valor de, eu não vou esquecer do meu Deus. Eu não vou esquecer da obra do meu Deus, e não vou esquecer muito menos da minha fidelidade a Deus. Você entende isso, irmão? Sim ou não? Sabe o que eu digo? Está registrado. O céu guardou, está na memória do céu isso aí. Deus é 10, irmão.
E se porventura sua vida financeira está atrapalhada, manda bênção de cá. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Deus te abra caminhos. Aí já para completar, espero que tenha entendido um tanto da mensagem, Hebreus 3, verso 12, trata conosco dessa última lição. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Fecha a Bíblia, olha adiante. Irmão, que o Senhor tenha tratado ao teu coração. De tudo que lemos, de tudo que falamos, fica a lição. Não seja você um crente esquecido. Não seja contaminado pelo vírus do esquecimento. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Puxe da memória, puxe as batalhas que você enfrentou e que você superou. Seu coração vai estar revestido de gratidão. E quando as batalhas próximas chegarem, você vai até caçoar dizendo: meu Deus, é demais. Eu venci o leão. Entende ou não? Eu venci o urso. Eu venci o corona. Eu venci o gafanhoto. Eu venci o vento forte. Venci e continuo vencendo. E você aplauda Jesus bem forte, irmão. Bem forte ao Senhor. Ele é bom. Ele é maravilhoso. Eu creio que a mensagem trazida lá do altar já nos basta por hoje. Eu creio que esse texto falou o seu coração. Eu creio que essa explicação lhe toca, lhe alcança. E eu dou louvor ao nome do Senhor de cá. E agora me basta orar. Vamos orar para completar esse nosso encontro de hoje? Ó Deus querido e amado, muito obrigado por este encontro de amigos que creem no poder da oração como eu creio, que amam a explanação da Tua santa palavra e que querem aprender, crescer e crescer e crescer dia após dia na fé. Meu Deus, eu rogo pela vida de cada um deles, eu rogo pela Sua graça, pela Sua bondade, pela Sua bênção. Eu rogo, meu Deus, pelo Seu cuidado por sobre toda a sua casa e família, e que eles possam, ele, a família, ser tremendamente guardados, protegidos, abençoados pelo Senhor. E que não tenham, Senhor, nenhum tipo de fraca memória. Que não sejam, Senhor, de maneira nenhuma ingratos à obra, ao mover e a tudo aquilo que o Senhor já lhes deu. Ah, o Senhor tratou conosco. Muito obrigado. Amém. E também digo, se você ainda não tem o endereço da nossa igreja aqui em Blumenau, seja para uma visita, ou seja talvez agora sendo morador desta cidade, ou talvez para indicar para um parente, um amigo que mora aqui no entorno de Blumenau, anote, estamos na Rua Amazonas 455, no bairro Garcia, na altura do terminal da Fonte Luminosa. Você é meu convidado especial e, sem dúvida, será muito bem-vindo. E também, mais uma vez, quero lembrar sobre a minha lista de amigos no WhatsApp. Se você ainda não faz parte, anote este número, escreva para este número, que eu então vou lhe acrescentar na minha lista de amigos e você receberá informativos, palavras, mensagens, recados de quando estivermos online, nós vamos diminuir a nossa distância. Deus te abençoe. Até a próxima. Você sabia que os cultos da Igreja da Graça de Blumenau podem ser vistos pela nossa TV? Sim, pelo canal das igrejas, Canal 4, toda terça-feira, às 6 da manhã, com reprise às 6 da tarde. E também no Canal 9 e IGD, todo sábado, às 22h45. Igreja de Blumenau, levando o Evangelho ainda mais longe.
Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus.